Aquieta minha alma. Uma viagem interior. Página 89. Capítulo 6. Em paz com a sua alma. Terapias alternativas. Quero finalizar este livro com sugestões de práticas fundamentais que eu recomendo e aplico na minha própria vida. Assim como temos alimentação saudável, exercício físico e hábitos que trazem excelentes propostas alternativas para o equilíbrio do corpo, devemos encontrar formas de estar, para equilibrar a nossa alma. Estou a falar de saúde mental. O que nos incomoda externamente pode até não mudar, na maioria das vezes não muda mesmo, e não temos maneira ou a pretensão de mudar o mundo nem as pessoas. Mas podemos mudar o nosso mundo interno e a nós mesmos. Essa é a nossa única e verdadeira responsabilidade que não podemos passar a ninguém. Só nós mesmos podemos fazê-lo. Mas como? Permitam-me aqui uma ilustração. Já viram um bebê sonolento, mas que resiste a adormecer? Ele grita, faz birra, rejeita qualquer tipo de ajuda, e fica completamente transtornado. Só a mãe ou a cuidadora sabe exatamente o que deve fazer. Tem de levá-lo para um lugar tranquilo, acalmá-lo e ajudá-lo a adormecer. Acontece o mesmo com a nossa alma. Estamos incomodados, irritados e não sabemos como lidar com as circunstâncias. É preciso parar, sair de onde estamos e dormir para nos aquietarmos, e depois, seguir em frente. É necessário encontrarmos as nossas ferramentas pessoais para usarmos nesses momentos críticos. Tal como a única pessoa que pode acalmar um bebê é a sua própria mãe, ou quem cuida dele, porque outra pessoa não tem o mesmo cheiro nem o mesmo colo, e não conseguirá tranquilizá-lo. Também a única pessoa que nos pode acalmar a alma somos nós mesmos. Antidepressivos e calmantes são importantes para quem realmente precisa de interferências químicas para o cérebro, por um período. Mas se aprendermos a lidar com as nossas emoções, mais facilmente conseguiremos acalmarmos-nos e, com a prática, obteremos os melhores benefícios para o nosso equilíbrio emocional. Conhecer as portas da alma, e ter todas as informações possíveis sobre a alma e os seus conteúdos. Não fará diferença alguma se não nos tornarmos práticos e se não fizermos o que é preciso com ações e atitudes. A minha querida mãe era uma pessoa de ação pragmática. Lembro-me de algumas vezes contar-lhe que não sabia o que fazer, ou que não ia fazer nada diante uma situação, e ela respondia-me: "Tens que fazer alguma coisa, minha filha." Por vezes o meu coração estava amargurado, e eu reagia com uma alma que gritava por respostas, mas nada acontecia, ou até piorava. A minha mãe orava comigo e por mim, mas hoje tenho a certeza de que se ela estivesse entre nós, aprenderia as técnicas de relaxamento para acalmar a sua própria alma. Sempre que eu aparecia com novidades de terapias alternativas e espiritualidade, com descobertas de questões geracionais sobre onde encontrar Deus para obtermos qualidade de vida, ela dizia-me: "Conta-me mais sobre isso." Então, o que podemos fazer? Estas novas descobertas, encontrei-as pelo estímulo que sempre recebi da minha mamã, para nunca parar até encontrar as respostas para a alma. A vida, o tempo, a experiência e a sabedoria do meu querido Espírito Santo, ensinaram-me que algumas vezes não fazer nada, pode ser fazer tudo. A imaturidade e a inexperiência, faz-nos desperdiçar tempo, com muita ação e pouca serenidade. O salmista disse: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Nota 27. Bíblia Sagrada, Livro de Salmos capítulo 46 versículo 10. Talvez seja o segredo mais valioso e a resposta a tantas perguntas. Quando nos aquietamos, podemos ver, ouvir e sentir o que está a acontecer dentro e fora de nós. Quando nos aquietamos e calamos a nossa alma, podemos ouvir as respostas e os sons, por mais baixos que ecoem. Fomos passando por diversas ferramentas neste livro, que nos acalmam a alma e nos fazem entrar adentro de nós, para sairmos e enfrentarmos o mundo de fora, com serenidade e assertividade. Começamos por falar da necessidade de reconhecermos e nomearmos as emoções. Sim, precisamos saber o nome daquilo que sentimos. Se é raiva, se é indiferença, se é tristeza, se é desconfiança, se é amor, enfim, tantas emoções. Só não vai querer fazer essa menção quem não quiser parar para se autoanalisar. É tão necessário explicar o que aconteceu, como explicar a dor que sinto. Só nomeando os sentimentos é que podemos descobrir a cura para determinada emoção. Nessa revelação, podemos falar a emoção, falar ao medo, falar a tristeza e dizer-lhe que pode ser trocada por coragem, por alegria. É também vital aprendermos a não nutrirmos emoções e sentimentos tóxicos, a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Nota 28. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Efésios capítulo 4 versículo 26, NVI. Depois fomos até ao perdão. Chamei ao perdão de uma ferramenta de libertação. Quer gostemos ou não, sintamos ou não, quando o perdão não é liberado, isso amarra-nos ao momento da ofensa, e impede-nos de prosseguir. Podem até passar muitos anos, mas acontece algo semelhante, e o nosso inconsciente traz à tona o mesmo fel dos sentimentos vividos. É como um elástico invisível que nos leva de volta ao passado e nos paralisa o passo do presente para o futuro. É fundamental seguir em frente sem amarras, nem elásticos ligados ao passado. Mesmo que os envolvidos já tenham morrido, continuamos a carregar esses pesos mortos em nós. A única maneira de escaparmos é libertando o perdão. E falamos também no auto-perdão, indispensável para prosseguirmos felizes e libertos de erros, de falhas de discernimento, de más escolhas, de nós mesmos. O passado pode ter sido ontem, ou há 10 anos atrás, mas perdoar-nos a nós próprios quebra as algemas da auto-recriminação. Depois, descobrimos que por mais que nos esforcemos, por mais que tenhamos regras religiosas de conduta externa, precisamos de Deus como Pai perfeito. Nenhum esforço externo pode conectar-nos ao Pai. Quando pensamos que Deus não ouve, realmente Ele não ouve até o momento que fazemos as conexões certas do nosso espírito com o seu espírito que habita em nós. 29. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 RA. Talvez esta seja a técnica mais eficiente, e para muitos, a mais difícil, devido a tantos ensinamentos religiosos e errôneos sobre a vida sobrenatural. Encontrar com Deus como Pai é uma revelação absolutamente sobrenatural. Não há regras, não há horas, não há favoritos, não há pagamentos, há apenas comunhão. Comunhão é desfrutar da intimidade pessoal com Deus. A sugestão que dei no capítulo 4, quando falei sobre meditação e soaking, são disciplinas espirituais acessíveis a todos e verdadeiras portas de entrada para o nosso interior. Muito pouco usadas pelos cristãos tradicionais, trazem imensos benefícios para o cérebro e saúde mental, para a alma e para a vida cotidiana. Como seria bom se aprendêssemos a meditar. Como seria bom se praticássemos a adoração contemplativa com soaking. Este é um caminho fora do padrão e muito pessoal. Mesmo que contemos a outros o que nos aconteceu, dificilmente as experiências serão iguais. Cada um tem sua intimidade com Deus, à sua maneira. Cada um tem uma história individual com a sua alma, as suas emoções e com Deus. É essencial desfrutarmos de momentos únicos, com ou sem música, até que essas práticas sejam naturais para nós e assim podermos aquietar a nossa alma. Aprendamos a arte de nos caçarmos a nós mesmos, e não deixarmos a mente e pensamentos debandarem em 1001 direções. Nota 30. Referência ao best-seller Caçadores de Deus, de Tommy Tenney. Existem outras técnicas terapêuticas que também podem ser usadas e abusadas, tais como exercícios feitos corporalmente que vão libertar hormônios de maneira natural no nosso cérebro, como a serotonina, dopamina, oxitocina e endorfina, as quais são estimuladas com esses exercícios, tais como a dança, canto, trabalhos em grupo ou praticar generosidade. Nota 31. Endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina, as 4 substâncias químicas naturais do nosso corpo, geralmente definidas como o quarteto da felicidade. A serotonina é um neurotransmissor que ajuda a equilibrar o humor e media funções fisiológicas importantes. A dopamina estimula o cérebro a completar tarefas, libertando uma sensação de recompensa. Atua nos movimentos, aprendizagem, cognição e memória. A endorfina atua como um poderoso analgésico, em situações de dor ou estresse. A ocitocina, comumente classificada como o hormônio do amor, reduz a ansiedade e induz sensações de calma e segurança. A arte, a pintura e o teatro também podem ser usados no processo de cura terapêutica. Ademais, existem ainda muitas outras técnicas, que têm de ser recomendadas por profissionais de saúde, e podem ser utilizadas para aquietarem a alma. A minha oração e desejo são que este livro encontre eco no seu coração e reverbere a frequência de bons momentos e qualidade de vida para a sua alma. Página 96. Imagem. Ubatuba, São Paulo, Brasil. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, o salmista.